¿sí? Porque, bueno, jugadores que entraban en el segundo tiempo porque estaban en un buen nivel y hasta Bosé pedían, ¿no? Bueno, sintieron el jogo en el primer tiempo porque estaba todo desencallado. Tá falando do Robinho, né? Quis falar que jogadores que pedíamos, né? O Robinho sentiu o jogo. Essa é a opinião do Vojvoda. Vamos falar sobre o rendimento do Vojvoda, sobre essa atuação do Santos contra o Inter lá em Porto Alegre. Se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, isso ajuda bastante aí no nosso crescimento aqui no canal Oriente Santista. Então se inscreve, deixa o seu like, comenta, faz todo o roteiro que a gente pede sempre aqui, que isso ajuda muito, tá? Na última partida, eu dei uma olhada nos índices aqui, 90% das pessoas que estavam assistindo não são inscritos no canal. Não à toa a gente tem apenas 15 mil inscritos e muitas visualizações a mais, né? Então, pô, se inscreve aí, dá essa força, isso ajuda muito no nosso crescimento, tá? Você não tem ideia do quanto ajuda a pessoa que tá assistindo se inscrever no ato ali, isso ajuda muito no crescimento do vídeo, tá? Vamos lá. O Santos empatou contra o Internacional. Eu vou trazer algumas respostas do Vojvoda. Deixa eu voltar aqui no começo da resposta, que foi onde ele começa a falar sobre o rendimento do Santos. Vamos ouvir aqui a opinião do Vojvoda e assumindo a responsabilidade sobre esse futebol ruim contra o Inter. A performance foi muito aquém daquilo que se esperava do Santos. Bueno, Ixe, bueno, concordo. O primeiro tempo foi ruim, o responsável sou eu sou o máximo responsable y porque tomo las decisiones. En cuanto a las 7 mudanzas, yo esperaba esa pregunta, mas acho que 3 o 4 mudanzas de la partida pasada fueron obrigadas, ¿no? En cuanto a... 3 ou 4 mudanças foram obrigadas. Vamos lá as mudanças. O zaguero, en cuanto a Neymar, en cuanto a desgaste físico también, es la realidad, ¿sí? Entonces, não respondimos a lo... Tá, então a gente pode dizer que Zé Ivaldo foi uma alteração realmente pela suspensão, o Neymar, porque sentiu o joelho. Aí, a gente tem o Lautaro Dias, né? Que saiu, segundo o Santos, né? Por causa de dores que ele sentiu de última hora e acabou ficando de fora. Vou até trazer aqui a nota oficial que o Santos mandou pra gente. Cadê aqui a nota oficial do Santos? Falando sobre o Lautaro. Aqui, ó. O atacante Lautaro Dias apresentou um incômodo no joelho direito e foi cortado da lista de relacionados para o duelo com o Internacional. Essa é a informação oficial do Santos, tá? Desculpa, mas assim, o Lautaro ficou de fora porque é muito limitado tecnicamente. E aí, para não queimar o jogador, né, já com muitas alterações, até para você não queimar o técnico também, eu acho que colocaram ali como uma lesão, uma possível lesão ou dores, para justificar. E ainda assim, se a gente incluir o Lautaro, são 3 alterações, né, de forma forçada, ou parte física ou suspensão. Não justifica o restante das alterações, né, Vojvoda? Lo que planejamos en un primer tiempo ruim, ¿sí? Más en el segundo tiempo o en entretiempo todos estábamos chateados o arrumamos o time y bueno. Desculpa, não arrumou o time. Voltou ruim, voltou mal, voltou jogando mal contra o Inter. Achou um gol numa jogada individual do Guilherme que ele cruza e o Barreal bate muito bem cruzado. Não foi uma jogada armada, não foi uma jogada pensada, foi um gol achado graças ao cruzamento do Guilherme, que foi no 1 contra 1 e cruzou para o meio, sem olhar, e o Barreal estava ali e dominou e teve espaço. O Inter deu espaço para o Barreal dominar, a bola subir, cair e ele conseguir finalizar bem. Então não foi um gol bem armado, foi um gol achado, tá? E o Santos não estava bem nessa hora, tá? Tanto que foi a segunda finalização do Santos no jogo. Y esto es fútbol, ¿sí? En estos momentos, acho que o mental joga mucho también, ¿sí? Hay jugadores que pueden dar más y van a dar más, ¿sí? Porque, bueno, jugadores que entraban en el segundo tiempo porque estaban en un buen nivel y hasta Bosé pedían, ¿no? Bueno. Tá falando aqui, como a gente começou o vídeo, né, do Robinho, né? Sintieron el jogo en el primer tiempo porque estaba todo desencallado. Aí que vai meu problema. Sentiu o jogo porque estava desencaixado. O cara, quando ele tem um rendimento abaixo, tá?
porque ele sente o jogo, é porque o time tá jogando bem e ele tá mal. Se ele sentiu o jogo porque o time estava desencaixado, então ele não sentiu o jogo. Ele não conseguiu atuar bem porque o time estava mal. Não é que ele sentiu a partida, sentiu a pressão. A bola não chegava no Robinho. Discordo completamente aqui do Vojvoda. O responsabilidad, asumo responsabilidades, ¿sí? Más también o segundo tiempo, bueno, conseguimos un punto, valoramos ese punto, más hay que estar aprendizado de ese primer tiempo. Yo primero que levanto la mano para aprender de este primer tiempo. Que bom que ele diz que vai aprender com esse primeiro tempo. Eu também valorizo esse ponto, porque para mim o Santos sairia goleado do Beira-Rio mais uma vez, né? Porque o Santos também foi goleado em 23. Para mim é uma partida desastrosa no primeiro tempo, tomara que ele aprenda com os erros, e quando a gente fala dos erros Mike na lateral direita, não dá mais. Escobar à frente do Souza é um crime que o Vojvoda está cometendo no Santos. Vitor Hugo no meio de campo, também não dá, pelo amor de Deus. O Schmidt é ruim, é lento, mas rende mais do que o Vitor Hugo. Se não dá para colocar o Schmidt, que coloque o Bom Tempo, que nos poucos minutos que jogou, conseguiu achar o Tassiano na cara do gol. Porque o Bom Tempo tem esse talento. E não dá para o Vitor Hugo estar à frente do Bom Tempo. Guilherme jogou na ponta esquerda. Podem reclamar o que for do Guilherme, que ele é ruim, finaliza mal, ok. Mas todas as vezes que o Guilherme perde bola, é lá na frente. O Guilherme não perde bola no meio de campo. E o Guilherme ainda consegue criar algumas jogadas. Tassiano na ponta esquerda, como ala, ele tem que jogar como centroavante. Se ele consegue oferecer alguma coisa para o Santos, é lá na frente. As poucas vezes que o Tassiano entrou bem no Santos e conseguiu fazer gols, inclusive, foi jogando de centroavante. Não foi jogando de ponta, não foi jogando de volante, é jogando lá na frente. Deixa ele lá. Foi lá que o Tassiano conseguiu render um pouco no Bahia, conseguiu render um pouco no Grêmio, é jogando lá. Não dá para escalar o Aurolei lá na frente e jogar o Tassiano no meio de campo. É o contrário, Vojvoda. Pelo amor de Deus. Tomara que tenha aprendido isso nessa partida, né? Vamos à última resposta aqui também do Vojvoda, que também é bastante interessante, que é sobre o Mike. Vamos trazer aqui. Deixa eu ver, acho que é essa aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Para aí. Aqui, para estar bem na sexta. A los jugadores en particular, puedo hablar de Mikey, bueno, porque estaba pendurado y vos me pregunta o mudanzas. Yo voy a hablar de todas las mudanzas en general, ¿sí? Eu quise fortalecer o medio do campo, então fizemos 3 mudanças no primeiro tempo, ¿sí? Tá, ele quis fortalecer o meio de campo com as mudanças. Qual que é o grande problema, tá? Quando a partida começa, a gente na transmissão tenta entender o que o Vojvoda pensa, né? E na minha opinião, o que ele imaginou é que o jogo seria muito brigado, seria muito físico, com muito contato. Ele achou que o Inter vinha pra briga, com aquele clima de guerra, sabe? E aí ele tira o Igor Vinícius e põe o Mike, que é um cara mais físico, um físico mais forte. Tira o Souza e põe o Escobar, que é um cara de raça, de briga. Aí, no meio de campo, ele tira o Schmidt, que é um cara mais lento, e põe o Vitor Hugo, que é um cara mais intenso, de muito mais movimentação e disputa de bola. Ele coloca o Tassiano na ponta, que é um cara mais forte do que o Guilherme. E aí tenta deixar o Robinho para tentar quebrar linhas. Era o único escape que o Santos teria. E essa é a visão que eu tive de como o Vojvoda escalou o time. Não concordei em nada, achei um absurdo, um completo erro, mas foi o que ele imaginou, na minha opinião. Quando ele fala que vai fortalecer o meio de campo, para mim não faz sentido. O meio campo já estava forte. O meio campo precisava de técnica. Era isso que precisava. E aí ele faz 3 alterações, né? Coloca Guilherme, Barreal e... Guilherme, Barreal... E quem que era o outro que entrou? Eu esqueci. O Guilherme entrou na ponta esquerda, o Barreal na direita, e no meio de campo entrou mais um, que eu não lembro quem era agora. Schmidt. E aí ele tira Vitor Hugo, tira Zé Rafael e tira Robinho Júnior. Olha, ele até podia tirar o Robinho, pensando que o Robinho talvez tivesse sentido o jogo, tivesse sentido a parte psicológica e tal, mas assim, você tirar o Robinho e manter o Mike, para mim é um absurdo, um completo absurdo. Se o lado direito do Santos tinha uma fragilidade, era no Mike. Porque o Inter estava atacando e o Mike estava olhando. O Mike não conseguia ajudar em nada o sistema defensivo do Santos e nem o ofensivo.
O Robinho também não? Não. Mas o Robinho não tinha nem participação, a bola não chegava onde o Robinho estava. O Mike, sim, participou diversas vezes e mal da partida. Manter o Mike no jogo, para mim, é um completo absurdo. E aí ele explica aqui o porquê que ele manteve o Mike, ou ele tentou explicar, porque a explicação é horrível. Entonces ahí ficaron para hacer 2 mudanzas, ¿me entiendes? Entonces, a partir de ahí, Escobar sintió una molestia, entonces ahí fue Sousa, y después o pidió también o Benjamín, o desgastado, y bueno, ahí decidimos por buen tiempo. En cuanto a os laterais, bueno, yo pensé también, bueno, más no por o rendimiento. Mikey es un jugador experiente, él sabe cuando juega bien y cuando no está en su melhor nível. Ele sabe. O Mike é um jogador experiente. Ele sabe quando não está jogando bem. Ou seja, o que ele quis dizer é que o Mike sabia que não estava atuando bem. Sabe isso, ¿me entiendes? Mas él sabe que está jugando en un chimi, él sabe también y o comprende, como todos, o con los jugadores que están dentro del campo, bueno, estoy dentro del campo y hay 5 mudanças y yo tengo que... Eu valoro isso também. É um momento. O que ele quis dizer aqui pela resposta é o seguinte: eu tô jogando mal, né? Mas eu tenho ciência disso, porém eu só tenho 5 alterações para fazer. Então, na minha opinião, o que ele está traduzindo aqui é: eu podia ter trocado 8 jogadores, mas eu só posso trocar 5. Eu vou fazer 3 nesse intervalo que são necessárias no entendimento do Vojvoda, que eram as entradas de Guilherme Barreal e Schmidt. Ele tinha que fazer 3 alterações, então ele só tinha mais 2. Tendo mais 2, no meu entendimento aqui, é que na conversa do vestiário o Mike bateu no peito e falou: ó, eu não tô bem, mas eu vou me entregar pelo time e vou fazer o que eu consigo, porque eu sei que se eu também sair, é uma alteração a menos, só sobra uma. Então o que ele tá valorizando é a tentativa de entrega do Mike. O ponto que a gente chega. A escalação do Santos, ruim, feita pelo Vojvoda, faz com que o Santos corra esse tipo de risco. Você precisa alterar um monte de gente e não tenha número suficiente. Porque eu concordo com ele. Você fez 3 alterações no intervalo, te sobram 2. 2 caras que sentem a parte física, você não tem mais ninguém para trocar. E foi justamente o que aconteceu. Ele precisou trocar o Escobar, que sentiu, e o Rolência, que cansou. Então, a escalação ruim do Vojvoda faz com que o Santos precise gastar todas as alterações. E não por opção, mas por necessidade. Que uno não está bem, continúa, ¿sí? Era una estrategia también, mudamos los 2 laterales y vamos para frente, ¿sí? Bueno, también es verdad que Igor o partida pasada, ¿sí? O bueno, no llegó a completar los 90 minutos. Yo entiendo a torcedor, sí, si Igor estaba jugando bien también, sí. Más, si Igor, la secuencia de Igor, ¿me entiendes? Venía siendo de 3 o 4 partidos seguidos. La de Sousa también, ¿sí? Bueno, yo quiero jugadores ahora con ese nivel de fuerza, con ese nivel de poder responder en lo físico também. Exatamente o que eu expliquei antes da partida. Ele sabia que o Igor estava numa sequência, que é um cara mais leve, o Sousa também numa sequência, parte física, então ele trocou os laterais porque ele queria isso, físico, dividida. Só que o Inter flutuou em cima do Santos como quis, trocou de posição, os caras tocavam e entravam como queriam na área do Santos. Ele colocou caras lentos e físicos para marcar um time que estava se movimentando. E aí é o que eu falo, jogador bom joga bola, jogador ruim faz o técnico passar aperto. ¿Sí? A veces erro, tomo decisiones, ¿sí? Mas o confío, sigo confiando en cada uno de los jugadores. Y en los momentos ruins es donde yo tengo que confiar más. En los momentos ruins, o en los momentos que el jugador no está jugando bien, yo tengo que exigir, yo tengo que cobrar como cobré en el primer tiempo. Digo, yo confío en vos, y vos va a jugar, y va a continuar, y no me va a pedir una troca en el medio de... ¿Por qué? Porque me va a ficar una sola janela y yo tengo que decidir aí. En cuanto a Neymar... Bom, depois, isso é a explicação em relação ao Mike, né? Ou seja, traduzindo, se ele pudesse, ele trocaria 8 jogadores. Mas ele sabe que ele tem um limite, então ele pediu para quem estava jogando que conseguisse se manter em campo até o final, que se doasse pela equipe, mesmo sabendo que não estava bem, porque não dava para ele trocar todo mundo ao mesmo tempo. Ele precisava de pelo menos mais 2 pausas ali para trocar um jogador e depois mais um, pensando em parte física, se alguém cansasse ou algo do tipo, né?
Então, ele valorizou essa doação, né, do Mike de se manter em campo. Depois ele fala sobre o Neymar e o retorno do Neymar na próxima partida. O planejamento é que ele esteja para a partida de Sporting. Lógicamente que tengo que falar com ele, eu não estou no corpo dele e eu vou respeitar essas decisões de Neymar, mas o compromisso dele é estar e sempre quer estar. Estamos? Bom, dizendo então que o Neymar está compromissado, que ele quer estar, mas entende as limitações físicas aí do Neymar de estar ou não jogando pelo Santos. Passando rapidamente pelo jogo, eu acho que a gente já falou bastante da partida, vocês tiveram muita opinião aí na transmissão, depois no pós-jogo. No fim, a gente pode dizer que o Santos entrou muito mal, numa escalação muito ruim do Vojvoda. Já expliquei aqui tudo que eu imagino que o Vojvoda fez de errado. No segundo tempo, para mim, o Inter sente, a gente falava isso antes da partida, são 40 mil torcedores que vão apoiar o Inter, mas se o Inter toma um gol, a torcida vira contra e vira pressão, tanto que no final eram vaias ao Internacional pelo empate. Então o Santos não entrou bem, deu ao Inter tudo o que queria, que era espaço e formas de jogar ali pela ponta, pelo meio e arriscar e tentar, e o Inter foi tentando, era para ter sido um atropelo. Ainda bem que o Inter é um time muito ruim, muito mal, tá, para finalizar, e acabou sendo só 1-0, porque se fosse um time bom, o Santos teria saído ali com 4-5 no primeiro tempo ainda. Que você tenha aprendido, Vojvoda, pelo amor de Deus, tá? A gente vai até o final do ano ainda falando sobre futebol, sobre escalação, mas a culpa desse ambiente todo aqui é de Marcelo Teixeira e sua gestão. Se o Santos está na situação que está agora, dependendo de ter o Mike em campo porque não tem mais troca, é por culpa do elenco que foi entregue na mão do Vojvoda. E quando acabar a temporada, a gente começa a pressionar a gestão para que se planeje de fato para 2026, porque 2025 foi um desastre, tá? Então, se inscrevam aí no canal, deixe o seu like, a sua opinião. Quero saber o que você pensa aí sobre o resto do ano. O Santos agora enfrenta Sport, Juventude e Cruzeiro, e para mim tem que ganhar no mínimo 2 desses 3 jogos, e tem chance de fazer isso sim. São 3 times que o Santos vai enfrentar extremamente fragilizados. 2 rebaixados e 1 que não tem mais interesse nenhum no brasileiro. Quando chegar a última rodada, vai estar pensando só em Copa do Brasil. Se inscrevam, deixem o like e comentem a opinião de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.